Olá a todos, o meu nome é Adriele, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação para Ciências e para Matemática. Minha orientadora é a professora doutora Rosenilde Nogueira Paniago e essa é mais uma videoaula do curso Formação NAE pela Pesquisa. É meu produto educacional, que faz parte da minha pesquisa de mestrado. Minha pesquisa de mestrado tem como objetivo contribuir com o processo de formação inicial NAE pela Pesquisa de futuros professores de ciências. Durante os nossos momentos síncronos, discutimos bastante sobre a importância da socialização das pesquisas, da publicação das pesquisas que os professores da educação básica desenvolvem. Então, trouxe aqui dois referenciais teóricos para a gente contextualizar essa videoaula de hoje. Marli André destaca que a socialização das pesquisas é uma etapa importante dentro do processo de formação NAE pela pesquisa, dentro do processo de formação do professor enquanto pesquisador de sua prática. Trouxe também outro referencial teórico, Lavely e Johnny, que colocam que a publicação científica é um meio de comunicação entre a pesquisa e a sociedade. Então, é por meio da publicação das pesquisas que o conhecimento que é produzido chega à comunidade. E aí, qual que é o tema geral, o conteúdo principal dessa videoaula de hoje? Sobre a ABNT, a TMI da ABNT. O que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a ABNT, ela prevê algumas normas, algumas regras para a elaboração de trabalhos acadêmicos. E nessa videoaula vamos trabalhar sobre isso. Então, trouxe um texto e juntos vamos formatar esse texto, porque eu considero que essa é uma excelente forma de aprender, fazer juntos. Então, vamos formatar esse texto aqui juntos. Trouxe aqui um textinho todo desformatado, bagunçado, totalmente fora das normas da ABNT. E o que é que a gente precisa fazer para formatar esse texto? Vamos fazer juntos e aí eu vou explicando quais são ali as normas, ok? Primeiro, vamos selecionar esse texto que eu trouxe para vocês. O que é importante? Fonte, o que a ABNT prevê? Times ou Arial? Eu prefiro a Times, mas a Arial não está errada, tá, gente? A ABNT prevê tanto a Times quanto a Arial, vocês podem usar qualquer uma das duas. Tamanho, 12. Então, o tamanho da fonte, de acordo com as normas da ABNT, é 12. Outra coisa, ó, esqueci de falar, a gente vem aqui em página inicial que vai abrir essa janelinha aqui da fonte, do tamanho. A gente precisa formatar ainda mais algumas coisas, ó. Parágrafo, que a gente precisa se atentar nessa janelinha. Alinhamento justificado. Recuo, tanto à esquerda quanto à direita, em 0. Recuo especial. A gente tem a opção, a primeira linha de deslocamento. A primeira linha a gente vai colocar em 1,25. No meu caso aqui já tá, mas ó, eu consigo mudar para o tanto que eu quiser. 1,25 porque é o que a ABNT prevê. Então, sempre quando tiver a primeira linha de um parágrafo, o Word automaticamente já vai colocar esse recuo de 1,25. Espaçamento antes 0, depois também 0. E o espaçamento entre linhas, a gente tem as opções, ó, simples, 1,25. O que a ABNT prevê? 1,25, ok? Então, ó, já deu uma outra cara para o nosso texto. Ó, ele já está justificado, não está mais uma parte aqui e outra ali. Outra coisa que a gente precisa se atentar, margem. Como que a gente coloca a margem certinha de acordo com a ABNT aqui no Word? A gente vem em layout, margens personalizadas, aqui a gente consegue colocar o tamanho que a gente quiser. Mas o que a ABNT prevê? 3 superior, 3 esquerda. Inferior, 2 centímetros, direita, 2 centímetros. Ok? Outra coisa também, gente, ó, papel A4. Às vezes pode estar diferente aí no Word de vocês, então o correto é A4. Quando você for fazer a impressão desse texto, tem que estar em A4, senão vai ficar desconfigurado. Ok. Então, já está aqui, ó, formatado o nosso texto. As formatações mais básicas já aconteceram, já conseguiu aí formatar, o seu texto já ficou com uma outra cara. O que eu quero destacar com vocês também? Sobre as formas de citações que podem aparecer no texto de vocês. Para isso, eu trouxe aqui um texto meu, de minha autoria, e da professora Rosenilde, que já foi publicado, então não tem problema trazer aqui para vocês. E aí, vou mostrar para vocês como que essas citações elas aparecem. Mas já adianto que
Dentro de um texto, a gente tem citações diretas e citações indiretas. Eu vou explicar a primeira diferença das duas, depois a gente vem para como que elas aparecem no texto. As citações diretas são aquelas que eu pego o trecho, as palavras do autor, pego de forma igual tá lá na obra original e coloco no meu trabalho. Então, eu simplesmente faço uma cópia mesmo. E aí, por isso que as normas da ABNT é importante, gente, porque eu vou referenciar aquela obra original no meu trabalho. Se não tivesse a ABNT, todo mundo podia pegar lá a ideia do outro e o plágio ia rolar solto. Então, a gente precisa das normas da ABNT, elas são importantes, elas são temidas e muitas vezes odiadas, mas elas são importantes para se evitar esses problemas de plágio. Então, citação direta, eu pego as palavras do autor e transcrevo para o meu trabalho igual, sem fazer alteração. E em citações diretas, sempre vem acompanhada da página, ok? Então, se você vê ali um texto, página é citação direta. E aí existem duas formas dessas citações diretas aparecerem no texto, quando elas têm mais ou menos do que 3 linhas. Vamos ver aqui, ó, um exemplo, vou mostrar para vocês. Quando a citação direta tem mais do que 3 linhas, eu vou colocar ela no meu texto dessa forma. Com esse recuo, com uma letra menor, vou ensinar como que a gente formata isso. Ó, primeiro, a letra, a fonte é a mesma, Times, ok? Ah, e lembrando, eu falei que vocês podem usar Times e Arial, mas tem que tá padronizado, tá? Não pode estar uma parte do texto Times, outra Arial, tudo igual. Se você escolheu trabalhar com Times, trabalha com Times todo o texto. Se você escolheu trabalhar com Arial, trabalha com Arial todo o texto. Aqui tá Times, então Times. E aí, menor, então aqui tá 12, o tamanho, lembra lá? Na citação direta com mais do que 3 linhas, vai ser 10 ou 11, tá? A ABNT, ela deixa aí livre para 10 ou 11 o tamanho da letra. Aqui no meu caso, tá 10. O que mais que é importante? Página inicial, parágrafo, citações diretas com mais do que 3 linhas, vem em recuo com 4 centímetros à esquerda, sem recuo na primeira linha. E o espaçamento também difere do restante do texto. O restante do texto era em 1,5, aqui é simples, ok? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. E aí, percebam, autores, ano e página. Certo? E aí, quando a citação direta é menor do que 3 linhas, como que ela vai aparecer no meu texto, Adriele? Ela vai aparecer assim, com a mesma formatação do texto, só que entre aspas. Então, ó, qual que é, o que que tá lá igualzinho nessa obra original? Esse trecho aqui, ok? E não é plágio por quê? Porque tá referenciado. Então, ó, e eu trago a página. Citação direta sempre tem a página. Mais do que 3 linhas. Recuo, 4 centímetros, espaçamento simples, letrinha menor. Menos do que 3 linhas, entre aspas. Ok? E as citações indiretas. O que são as citações indiretas? Citações indiretas é quando eu leio um texto, um capítulo de livro, um artigo, enfim, leio ali um referencial teórico, me aproprio das ideias daquele autor, e aí eu vou escrever isso com as minhas palavras. E é a forma de citação que mais aparece no texto. Por quê? Porque eu preciso entender o que o autor coloca e escrever isso com as minhas palavras. Então, é algo mais complexo. Aqui, ó, e como que isso aparece? Último nome do autor, no caso aqui da autora, ano entre parênteses e o que é que eu consegui entender, compreender ali em relação à obra. Então, ó, por sua vez, Paniagua 2017, isso aqui eu escrevi com as minhas palavras acerca do que a Paniagua falou lá no texto dela, lá no livro dela. Então, é uma citação indireta. E para citações indiretas não existe diferença se tem mais ou menos do que 3 linhas, tá? Sempre aparece dessa forma, ok? Outra coisa importante que eu quero destacar com vocês sobre a forma que essas citações aparecem no final do texto. As referências que aparecem lá no final, sabe? O último tópico do seu trabalho, do seu relatório de estágio. Trouxe aqui 3 exemplos. Um de um livro, capítulo de livro e artigo em periódico científico. Então, como que eu faço a citação de um livro? A autora, nome da autora, título do livro em negrito, edição. A edição, gente, ela só vai aparecer caso não seja a primeira. Se for a primeira edição, não precisa aparecer. Edição, lugar, 2 pontos, editora,
ano, ok? Já, capítulo de livro, como que aparece lá na citação? Ó, autora do capítulo, título do capítulo, autora da obra do livro, título do livro em negrito. Então, percebam que aqui, o que vem em negrito? Não é o título do capítulo, é o título do livro. Título do livro, e aí segue o mesmo padrão daqui do livro. Lugar, editora, ano. O que difere também? Página. Então, esse capítulo aqui, Formar o Professor Pesquisador para o Novo Desenvolvimento Profissional, ele está nessas páginas desse livro. Então, percebe que fica fácil, gente, para a gente localizar aquela citação que eu coloquei lá no meio do meu texto? Para eu localizar em base em que o autor desse artigo se baseou para escrever esse texto. Então, todos esses trabalhos aqui, ele leu esses trabalhos para escrever esse texto. Então, eu consigo encontrar esse texto graças às normas da ABNT, porque senão não ia conseguir encontrar esse texto, sabe? A vida acadêmica ali ia ser uma bagunça. Então, as normas da ABNT existem para se padronizar isso. Sei que é difícil, mas a gente aprende. O que mais que é importante? Aprender a citar artigos de revistas, de periódicos científicos. Como que a gente faz isso? Autores, aqui no caso são vários, e gente, ó, como que a gente separa os autores quando é mais de um? Ponto e vírgula. Então, ó, Maria Cristina do Amaral Moreira, ó, aqui em caixa alta é o último nome dos autores. Ponto e vírgula, Gisele Roças, Marcos Vinícius Pereira, Maita Brandão dos Anjos, certo? Então, autores, o título do texto, título da revista, do periódico. Então, aqui nesse caso, o que aparece em negrito? Título da revista, certo? Ó, lugar, Ponta Grossa, volume, número, todas essas informações elas aparecem ali no artigo, tá? Volume, número, página, qual a página que esse artigo se encontra? Porque uma revista a gente publica vários artigos, então qual que é a página do que você está referenciando? Tem que colocar para a pessoa conseguir encontrar. Página e ano. Certinho? Era isso para essa videoaula que eu queria destacar com vocês. Ah, desculpa, falta aqui, ó. Quero mostrar para vocês como que é a formatação dessa parte, porque ela difere um pouquinho lá do meio do texto. Então, como que é? Vamos selecionar para mostrar para vocês, já estava esquecendo. Seleciona essa parte, página inicial, times 12, parágrafo. O alinhamento aqui não é justificado, é à esquerda. Recuo em 0, não tem recuo na primeira linha. E o espaçamento? Antes 0, depois 12 pt. Espaçamento entre linhas simples. Ok? Então, a gente precisa se atentar a isso para ficar lá bem certinho, show de bola o nosso texto. Agora sim, era isso que eu queria destacar com vocês nessa videoaula. Espero vocês nas próximas e tchau, tchau, até mais!